Oi, Renata. No dia do quiz vai ter a aula depois do quiz. Isso, vamos supor, a gente vai ter aula normal do início, tá? Às 13 horas. Vamos até às 15h30. Depois das 15h30, eu libero o link para vocês estarem fazendo o quiz. Tá. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só pontuar uma coisa para vocês. Print de prova, tá? Na hora que vocês estiverem vendo, estiver com alguma dificuldade, o print, ele não é aceito, tá? Não será mais liberado o print. Não será mais liberado vocês gravarem um videozinho que realmente vocês fizeram a prova. A prova, ela será realmente aceita quando vocês vão ter certeza que vocês enviaram, quando vai aparecer assim, prova registrada. Vocês recebem esta mensagem. Uma vez que você enviou e você tem dúvida na pergunta e você tenta responder de novo, vai aparecer para vocês, respondido esse questionário, já realizou esse questionário, então vocês não conseguem responder de novo. Por isso que aparece essas respostas para vocês, tá bom? Então, print de prova não está mais aceito. Apareceu lá na minha listagem, tá? Não chega no meu e-mail, chega no próprio e-mail da plataforma, que é o Google Forms. Então, ali, quando vocês me enviam a prova, aí aparece todos os nomes, com quanto tempo vocês responderam a prova, o nome de vocês, e-mail. Se vocês colocarem o endereço eletrônico de vocês errado, vocês realmente não vão receber. Agora, colocou o endereço certinho, vocês automaticamente irão receber quando a gente bota lá para poder estar liberando a pontuação. Então, vai estar liberando ali tudo bonitinho, tá? O ideal é vocês atualizarem sempre a caixa de entrada de vocês. E outra coisa, muitas das vezes vai para a lixeira ou vai para o spam. Então, dê uma olhadinha no spam ou na caixa, na lixeira, porque às vezes vai para ali. Quem tem o Gmail, muitas das vezes esses alunos, eles conseguem receber toda a prova, o que errou e o que acertou, tá? Nas outras plataformas, né, a forma de e-mail, você acaba recebendo só a pontuação. A gente acha que é por conta do Google Forms, por ser do Gmail, então vocês acabam recebendo dessa forma, tá bom? Prova, a gente não libera. Oi? O meu e-mail é o BOL. E eu recebo também a prova toda. Recebe a prova toda, né? Então, isso é legal, tá? O meu já é Gmail, só aparece a pontuação. Só aparece a pontuação? Tem alunos que recebem pelo Gmail, recebem a pontuação, recebem a prova todinha, tá? A gente não sabe por que acontece isso, tá bom? Deixa eu ver mais outra coisa. Importantíssimo. Falta, reprova? Falta, reprova. Então, cuidado com as faltas, tá bom? Porque a falta, ela tá reprovando. Outra coisa muito importante. Não conseguiu fazer a prova, né, normal, de A5, a prova, e você não notificou, você não falou nada, não justificou, você automaticamente vai para a recuperação. Obteve difícil faltar aqui. Mas aí, Bruno, você vai estar sempre justificando, assim como a Emanuele começou a me justificar desde cedo, que a internet dela está ruim. Então, quando vocês justificam, vocês já têm um respaldo. Então, a minha internet não está funcionando. Vocês vão sempre justificar com alguma coisa. Então, quando você não participa e você não justifica, aí fica complicado. Então, toda vez que você não participa da aula, você está justificando. Então, isso é uma justificativa. Emanuele, ela justificou, acho que quase 30 minutos. Esse a Emanuele conseguiu entrar, tá? Mas ela está justificando. Então, todo mundo que tem dificuldade na internet acaba justificando, tá? Não fez a prova, não conseguiu fazer a prova, não justificou, vai direto para a recuperação. Você justificou por que você não fez, né? Que aí tem que ter atestado, alguma declaração, aquelas coisas todas. Você tem o direito de fazer a sua segunda chamada, uma vez que você comprove, né, o porquê que você não conseguiu fazer a sua prova. Não justificando, você vai direto para a recuperação, tá bom? Não. Alguma dúvida? Gente. Alguém tem dúvida? Não? Não, só sobre o quiz. Seria em qual plataforma, professora? A mesma plataforma, é pelo Zoom também. Ah, sim. Tá? As provas sempre serão pelo Zoom, tá?
Então, vamos começar a nossa matéria. Professora, só um pouquinho. Aí a pontuação vai ser feita igual foi da professora Valéria. 2, 2. Não, Renata, não. A minha avaliação, ela vale 2, ela não tem peso 2, ela só tem peso 1, tá? A da Valéria é assim porque ela coloca peso 2. Então, ao invés de valer 2, vai valer 4. Em vez de valer 8, vai valer 16. 8 mais 2, 16. A minha não é assim. A minha realmente é peso 1, tá bom? Tá. Então, vai somar só o quiz mais a prova. O quiz mais a prova. Tá, entendi. Tá bom? Obrigada. Nada, filha. Marcelo, filho, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, vamos lá. Professora, Oi? a Larissa está perguntando que dia que vai ser o quiz. O quiz vai ser no dia 22. Primeiro a gente vai ter a aula e depois do intervalo a gente tem o nosso quiz. Vai ser qual plataforma mesmo que a senhora falou? Google Forms. Ah, sim. É a mesma coisa, tá? Mais alguém? Tem alguém novo que não me conheça? Todos me conhecem? Acho que não entrou ninguém novo agora. Não, acho que tinha entrado, que a gente estava falando que ia entrar aluno novo, por isso que eu estou perguntando. Porque eu gosto sempre de me apresentar, né? Tá sem cruzado, a professora nem se apresentou. Então, Professora, tem como você me explicar esse negócio de quiz aí que eu não entendi muito bem, não? O quiz é assim, é como se fosse perguntas e resposta, mas vai ser só sobre vacina, tá? A prova que vai ser todo o conteúdo. Então, vamos supor, eu faço uma pergunta. A criança nasceu com 38 semanas, né? Após suas 72 horas foi encaminhado para casa. Qual é a vacina que é recomendado para essa criança ao nascer? Aí vou colocar lá hepatite B e BCG, hepatite B mais hepatite C, VOP, VIP, rotavírus. Entendi. Aí você vai Como lá se e fosse vai um marcar... trabalho, né? Isso, aí você vai lá e vai marcar a opçãozinha correta. Entendeu? Entendi. É a mesma coisa, é praticamente as perguntas da prova. Nossa, alguém com som altão. É a mesma coisa das provas. Só que o nosso conteúdo do quiz vai ser só relacionado às vacinas, só sobre vacina. Vai ser diferente da prova, que a prova a gente vai abordar todos os conteúdos. Tá bom? Sim, não, talvez? Acho que ele entendeu. Entendi. Entendi. Valeu. Então vamos lá. Obrigado, professor. Nada, Vitor. Então, a gente começa a falar sobre saúde da criança e do adolescente. A gente começa a abordar os assuntos quando a criança ela nasce, tá? Então, vocês já tiveram aula de saúde da mulher, vocês já sabem o que é um DPP, já sabem o que é um IG. Lembrando que tudo é uma continuidade, aquelas continhas que são realizadas. Então, aqui a gente começa a trabalhar quando assim que a criança nasce, tá? Então, a gente vai pegar desde o seu nascimento, tá? Até a sua adolescência. Então, a gente diz aí até a sua vida adulta, que a gente leva aí até 18 anos. Então, até 18 anos, ela acaba sendo criança ainda. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu começo a trabalhar com vocês assim quando a criança nasce. Quando ela nasce, quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter com essa criança? Ela está de intrauterino para extrauterino. Ela saiu de dentro da barriga, então quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os reflexos primitivos? Como o sistema, como todo o sistema dela começa a funcionar sozinho, sem a ajuda da mãe. Lembrando que todo o sistema, vocês já passaram por isso, né? Onde vocês aprenderam lá em anatomia, aprenderam algumas doenças, né? Lá em adulto do idoso, e vocês aprenderam também algumas doenças relacionadas à clínica cirúrgica, que eu também falei sobre todo o sistema. Mas a gente não abordou
né, como funciona em si, mas sim quando se tem algum problema, quais são as cirurgias que são, quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter, quais são as intervenções de enfermagem. Quando a criança nasce, por vocês já saberem como funciona isso, então eu vou começar a mostrar para vocês. A criança nasceu, a mãe ela não faz mais nada, uma vez que o cordão ele é cortado e clampeado. A criança ela precisa sobreviver sozinha. Ela precisa converter a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, aí ela precisa converter com sucesso, né? Que sua vida extrauterina, ela leva até 24 horas para poder se adaptar aqui fora, tá? Lembrando que no início a gente tem a escala aí que é do APGAR, né? Que é aquela hematose que ela faz nos alvéolos pulmonares, que são a troca gasosa, que é a sua primeira respiração. Quando ela não consegue fazer isso, né, essa troca gasosa bem sucedida, muitas das vezes ela entra em ventilatório não invasivo e invasivo, acaba tendo um suporte aí ventilatório, tá? Então, ó, a neonatologia é um amplo ramo da medicina humana que trata da saúde do lactente, da criança e do adolescente, seu crescimento e desenvolvimento e sua oportunidade para o pleno amadurecimento como adulto. A responsabilidade do processo físico e mental e emocional daquele que nasceu é assumida após o seu período neonatal. Então, é o que vocês aprenderam lá em saúde da mulher. Quando ele é fecundado, né? Como é o nome que se dá? Eu tenho ali uma... É isso aí mesmo, pode responder um de cada vez. Pode fazer a fila. Não briguem. Isso aí, nidação. Nidação é conhecido como o que mesmo? Excelente. Bora, gente. Não, ninguém... A aula foi logo ali. Nidação é quando fala no útero da mulher. Nidação é o quê? Eu não entendi. Fala de novo. Mesma coisa que o ninho, né? Isso, é a mesma coisa que o ninho. É onde ele fica o quê? Alojado. Então, a mulher está no seu período fértil, as espermatozoide do homem, aquele óvulo, né, ele se desprende, vai até pelo menos ali, né, as trompas, e ali acaba se fazendo a fecundação do espermatozoide, ele acaba indo para onde? Aonde é que ele fica alojado? A formação da criança. No útero. É a formação ali no útero, onde é dividido, né? Que ele passa por uma mitose, né? Que são as divisões, ele passa por essa mitose. Então, no início da fecundação, até 2 semanas, ele é chamado de zigoto. Passou das 2 semanas ou terceira semana, porque vai depender das literaturas, ele passa a ser o quê? Embrião. Passou, né? De 36 semanas, né? 32 semanas, vai depender da literatura, ele acaba sendo chamado de feto. Quando ele nasce, é aí que ele é chamado de RN ou de neonato, tá? Mas intrauterino, ele passa por essas fases. Então, logo no início, ele é zigoto, depois ele passa a ser embrião, depois ele passa a ser feto, vida extrauterina, ele passa a ser chamado de RN ou de neonato, que a gente tem a classificação até 28 dias. E a gente classifica ele como neonato, tá? Então, a criança nasce, quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter com essa criança? A identificação do RN, isso é primordial para poder não ter trocas de bebês. Então, assim que essa criança nasce, é colocada uma pulseirinha, tá? Com todas as identificações, filho de, tá? Coloca o nome da criança, a data de nascimento, o horário que essa criança nasceu. Então, essa criança, ela precisa ter essa identificação, que são as pulseirinhas. Realizar o teste do APGAR. Então, por que realiza logo esse teste do APGAR? É porque a criança ela precisa converter com sucesso a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal e ela precisa converter isso o quê? Com sucesso. Quando ela não consegue, é onde entra a avaliação do APGAR. Quem for mãe aí, vocês vão pegar na caderneta do filho de vocês e lá vai estar escrito assim, APGAR. Esse APGAR nada mais é que é o tempo de tolerância que essa criança ela realmente conseguiu converter essa respiração. Então, quanto tempo ele levou? A respiração foi boa? A frequência respiratória foi boa? Seus tônus musculares ou irritabilidade, coloração, ela realmente estão presentes? Então, acaba se tendo essa pontuação por conta disso, tá?
E a gente consegue ver um pouquinho aí mais à frente, tá? Como é que é feito dessa forma. Então, o APGAR dessa criança, ele acaba sendo avaliado justamente por isso. Então, o APGAR, né, ele significa aí respiração, tá? No caso é aparência, pulso, gesticulação e atividade mais a respiração. Por isso que a gente classifica aí como APGAR. Isso aí depois eu coloco para vocês, tem mais à frente, tá? A aspiração, se necessário. Então, essa aspiração é que vai identificar quando a gente percebe que essa criança ela está coradinha, então eu sei que a troca gasosa dela está o quê? Está eficaz, não tem nada obstruindo as suas vias aéreas, tá? Mas, porém, um aspirador, que é esse azulzinho aqui, ele precisa ficar montado caso tenha alguma coisa que obstrua, né? Essas vias aéreas. Ai, peraí, rapidinho. Essas vias aéreas superiores, tá? Então, é realizado o quê? A aspiração. Quando a criança ela não consegue fazer essa troca gasosa eficaz, né, o que vai acontecer? Ele é aspirado e automaticamente ele começa a apresentar uma cianose localizada, mais os lábios, né, com uma coloração pálida, tá? A avaliação dos testes primitivos nada mais é que são os tônus, né, que são verificados, Moro, tá? Quando a gente coloca a criança ela em pé e ela acaba dando aqueles passinhos, muitas das vezes vocês podem observar, estava muito tempo aí no Facebook, que a mãe ela acabou de parir, a médica pegou aquela criança e começou a botar para andar. E quem é que não faz com a criança pequenininha em casa? Assim, já está andando precocemente, é mentira, tá? Isso aí são reflexos primitivos que pode durar até 4 meses. Então, se você pegar uma criancinha pequenininha, 1 mês não, mas geralmente com os 2, 4 meses, você começar a colocar ela vai começar a dar esses passinhos. Esses passos são os reflexos primitivos, né? Que todos os reflexos primitivos, aí a gente tem aí uma durabilidade, vai até 6 meses, vai até 1 ano de vida, tá? O Moro, que é aquela criança, fala assim, tá se assustando à toa, mas ela dá aqueles abandos, levanta os bracinhos e a perna. Isso aí é um reflexos primitivos. Então, isso tudo faz parte, tá? Classificação do RN. A classificação do RN é quando a gente descobre com quantas semanas essa criança nasceu, tá? Que pode ser prematuro, pode ser a termo e pós-termos. Isso a gente consegue identificar através daquelas continhas que vocês fizeram, tá? Como é que é feita aquela continha? Vocês lembram? Tem que é pela data da última menstruação e da próxima consulta, que dá para saber quanto tempo de gestação. E a outra do nascimento é pela última menstruação, pelo mês. No caso, aí vai ter a constante, que é adicionar ou diminuir para saber com quantas semanas ele vai nascer. Isso aí, que é a DPP, né? A DPP você tem a DUM, Isso. que é a data da última menstruação, mais 7, mais 9, né? Repete o ano. Então, a gente tem a DPP, janeiro, fevereiro e março. De abril até dezembro, a gente utiliza mais 7, menos 9 e mais 1. Então, a gente dá aí como DPP, que é a IG. Quando se tem a IG, você pega a DUM perfeitamente, tá? Você pega a DUM mais a data da consulta, tá? A DUM que você pega, você precisa completar o mês, né? Isso, então vamos supor que vem no dia 15, o mês é de 30, você precisa completar que é o 15, ela foi na consulta 3 meses depois, então você vai pegar lá os meses, vai somar tudo e vai dividir por quanto? 7. Divide por 7, que é de acordo com os números da semana, né? Que são 7 dias, e ali vai dar o resultado das semanas e o dia. Então, a classificação, né, do RN, a gente precisa saber. Se for até 37 dias, a gente sabe que essa criança é o quê? Prematura. 37 semanas e 1 dia, até 42 semanas, ele é a termo. Passou de 42 semanas, ele é um pós-termo. Por isso que acaba se tendo uma continuidade. Então, para poder a gente saber a classificação do RN, se ele é prematuro, a termo ou pós-termos, a gente precisa saber com quantas semanas essa criança nasceu, tá? Classificação de acordo com o peso e a IG é aquela que a criança nasce. Ele nasceu com 37 semanas,
botar aí 38 semanas e 49 centímetros, tá? Então, o peso dessa criança é o ideal para o comprimento e o peso. Então, ele é classificado como AIG, PIG e GIG. Também tem isso aí mais à frente, tá? AIG, adequado para idade gestacional. PIG, pequeno para idade gestacional. E GIG, grande para idade gestacional. Então, quanto ao peso e a IG, isso aí é feito através do gráfico que acaba se tendo dentro da caderneta, que são aquelas curvas, né, onde o pediatra, ele vê se a criança está crescendo, se ela está pegando peso, então a gente acaba classificando desta forma, tá? A administração, anotem isso, tá? O que eu vou falar agora. A administração da vitamina Canaquion. Quem é que sabe a finalidade dessa vacina? Dessa vitamina, desculpa. O que ela evita? Todas as crianças fazem, nós também fizemos. Ela vai evitar as síndromes hemorrágicas, tá? Que são as hemorragias. Então, por isso que assim que nasce, essa criança é administrada essa vacina, essa vitamina Canaquion no vasto lateral da coxa direita, tá? A princípio, né, até 15 meses, né, que são os reforços que são feitos aí das vacinas. A criança é administrada no vasto lateral da coxa, tá? Porque ali é o único lado que tem a musculatura formada, tá? Então, no deltoide, nas crianças, não podem ser feitas justamente por conta disso, muito menos vacina no bumbum, no glúteo, não pode ser realizado. Então, por isso que as vacinas são realizadas no vasto lateral da coxa da criança, porque ali é o único lugar que tem musculatura formada. A única vacina que é feita assim que a criança nasce é a BCG, mas, porém, por via o quê? Dérmica, intradérmica. Deixa eu só ter uma noção aqui. Todos passaram pelo laboratório ou não? Não. Laboratório a gente não teve ainda. Ah, vocês não tiveram laboratório ainda não? Não. Tá. Só teoria mesmo, né, sobre fundamentos. Só poder Sim. ter. Tá. Mas as vias parenterais vocês conhecem, vocês sabem quais são. Sim. Boa. Tá? Então, a única vacina que é feita no deltoide, tá? Mas, porém, ela é feita por uma via intradérmica, que acaba pegando a primeira camada da pele, que é a Derme. Vamos acordar, gente. Acorda pra vida. Qual que é? Derme. Epiderme. É só vocês Derme? lembrarem. Como assim? Epiderme. Ah, É só tá, vocês tá. lembrarem. Eu tenho nome e tenho apelido. A camada, ela tem nome e tem apelido. A primeira camada é epiderme e a segunda é a derme. Depois aí o povo acaba inventando um montão de apelido. Você tem o quê? A hipoderme ou tecido subcutâneo. Então, são 3 camadas, tá? Epiderme, derme, tecido subcutâneo ou, né? Qual foi o outro que eu falei? Hipoderme. Entenderam? Então, vamos lá. Clampeamento do cordão umbilical. Então, quando esse cordão ele é cortado e clampeado, é onde acaba todo o vínculo com a mãe. O vínculo que eu digo é intrauterino. Então, ele precisa converter essa circulação aí, onde ele começa a fazer sua primeira respiração sem estar ajudando a mãe, tá? Sem com o auxílio da mãe. Então, a gente acaba cortando aí esse cordão umbilical, tá? Aquecer o RN, porque ele está intrauterino, ele está quentinho. Então, quando ele sai, né, a gente tem um centro cirúrgico que é muito gelado, muito frio, e a criança, né, esse RN, quando ele nasce, ele perde aí, em média, 0,3 graus por minuto. Então, se ele está perdendo temperatura, o que esse RN ele vai desenvolver? Em terminologia, qual é o nome que se dá? Hipodermia. Hipotermia. Então, ele vai ficar hipotenso, tá? Então, a gente precisa aquecer esse RN justamente por conta disso, tá? Exame físico, né? Simplificado, sinais vitais, temperatura, pulso, respiração e PA, frequência cardíaca e a saturação, né? Que são aquele oxímetro que são colocados e a gente acaba identificando aí a saturação dessa criança, tá? E controle da temperatura. Uma vez que eu preciso aquecer esse RN e ele ficar muito despido, muito exposto, eu preciso controlar também
essa temperatura. Alguma dúvida sobre os cuidados primordiais dessa criança? Professora, Oi. você pode repetir a administração de vitamina que você falou que era para anotar? Posso sim. A vitamina Canaquion, ela evita síndromes hemorrágicas. Obrigada, professora. Nada. Anotem aí o significado do Apigar. Escrevam Apigar. Vou colocar até aqui. Vai ter... O nosso tempo ele vai acabar. É só a gente voltar de novo, tá? No mesmo link. Aparência. Pulso. Gesticulação.